Olá, está no ar pela sua TVC, TV Correio da Manhã, programa Rodrigo Betting Opinião. Eu hoje tenho a honra de receber posso dizer, um amigo, uma pessoa que eu aprendi a respeitar, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, um dos expoentes, um dos quadros hoje do Partido Progressista aqui no estado. É um ex-jogador de futebol do meu querido Flamengo, né? Começou a vida como um atleta, é um atleta, e tem feito um brilhante trabalho na Câmara de Vereadores. Eu convidei hoje aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre política. Está aqui o nosso querido amigo vereador Felipe Michel. Felipe, é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho aqui da conjuntura do Estado, da conjuntura nacional e também da cidade do Rio de Janeiro, que afinal de contas você é vereador da cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe um pouquinho o que está acontecendo, né? Por que o atual prefeito Eduardo Paes está tropeçando tanto nas pernas? Talvez você possa nos contar um pouquinho por que o prefeito que tinha uma fama de competente está tropeçando nas pernas. Prazer estar aqui contigo. Prazer, Rodrigo Betting. É um prazer enorme, conforme você falou, um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Para mim é uma honra estar aqui. Você que soma muito com todos nós políticos que queremos o bem da nossa cidade, do nosso estado, e estar aqui hoje com você, eu tenho certeza absoluta que é um motivo de honra para mim, é um prazer. E vamos sim falar do Rio de Janeiro, nesse momento delicado. Será um prazer a gente aqui dividir, nós dois e com todos que estão nos acompanhando, sobre política do nosso Rio de Janeiro. Ô, Felipe, a gente vai ter uma eleição agora em outubro, né? Para o governo do Estado, para a presidente da República, para o Senado, né? Vamos renovar um terço do Senado, vamos renovar toda a Câmara Federal e toda a Assembleia Legislativa, né? Os eleitores vão ter que escolher esses candidatos. Eu queria começar perguntando a você, que você fizesse uma análise, né? O que você acha que vai acontecer na eleição nacional? Você acha que o Lula é favorito? Você acha que vai ser uma eleição dura? Você acha que ainda tem espaço para uma terceira via? Você que anda muito nas ruas, conversa muito com as pessoas, o que você acha que vai acontecer? Betting, eu tenho certeza absoluta que essa terceira via não dá mais tempo. A população, até a gente vê um sentimento na rua dessa divisão entre Bolsonaro e Lula. O termômetro que a gente tem hoje, eu sinto um termômetro dividido, o que não era um pouco tempo atrás. Muitos cidadãos até querendo uma terceira via, mas eu não enxergo mais. A gente tinha há uns anos atrás, em torno de 3 anos atrás, um crescimento muito bom do Dória no Brasil, e isso ficou pelo meio do caminho. O Dória cometeu seus erros, seus equívocos e perdeu essa grande oportunidade de ser essa terceira via. E hoje o que nós temos é Bolsonaro de um lado, é Lula do outro. Tenho certeza absoluta, como um ex-atleta, isso aí será definido aos 48, 49, 50 do segundo tempo. E eu tenho certeza quem vai errar menos durante a campanha. O povo tem esse radicalismo de um lado, o Bolsonaro, do outro lado, o Lula. E esses cidadãos que estão ali circulando ali nesse meio de campo é que vão definir essa eleição, e eu enxergo hoje que está bem dividido, o radicalismo tanto de um lado, tanto do outro, quem vai errar menos, e o jogo está na mão do atual presidente. Só que, infelizmente, a gente vê que são equívocos, erros que vão das pessoas que estão no entorno, cada vez mais tira essa sua chance de renovar o mandato. O jogo está na mesa, vamos ver o que vai acontecer. O povo está muito dividido, essa é a realidade. Eu não estou aqui para expressar o meu voto, o momento de análise, não só na esfera nacional, na esfera estadual. Eu sou um conservador, não estou aqui para dividir isso nesse momento. A população vive de democracia, eu continuo sendo um conservador, luto pela família, luto pelos valores que nós temos, mas o jogo está complicado.
O que eu acho é que, não sei se você concorda comigo, tanto o Moro quanto o Dória, que tentaram, né, ocupar esse espaço terceira via, nós estamos gravando esse programa e a gente ainda vai ter novidades até o último dia, que é o sábado, né, que é o último dia de filiação, mas eu acho que os dois, que parece que estão jogando a toalha, tanto o Dória quanto o Moro, eles cometeram o mesmo erro. A política, e você sabe bem disso, a política ela adora traição, adora fofoca, né, adora conspiração, mas ela odeia o traidor, odeia o fofoqueiro, odeia o conspirador. Na medida em que o Dória se elegeu na carona do Bolsonaro e logo depois vira os canhões para o Bolsonaro, eu não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, mas fica um sentimento da população de que ele é um sujeito que é um traidor, é um cara que não respeita nem o político que o ajudou a eleger, certamente não vai respeitar o voto popular. Assim como o Moro também, que virou ministro e depois saiu atirando, né, no Bolsonaro depois que saiu do governo. Então, eu acho que essa conjuntura da terceira via, ela começou muito equivocada, porque no Brasil hoje, o eleitor, ele exige muito do político, muita nitidez. O cara quer votar, ele quer saber exatamente em quem ele está votando. Então eu brinco, eu digo que o político hoje é água de salsicha. O cara que é a favor de tudo, não é contra ninguém, eu sou a favor disso, mas sou a favor daquilo. Esse cara, ele some no meio, ele vira paisagem, porque o eleitor exige muita nitidez. E a gente não pode acusar nem o Lula nem o Bolsonaro de serem políticos que tenham coerência na sua história, que tenham um perfil, né, de coerência na sua história, um perfil de manutenção do seu discurso, e por isso eles têm militância aguerrida, por isso eles, apesar de terem sido políticos muito combatidos, eles são políticos que mantêm, né, um índice muito alto de aceitação popular, com todo o bombardeio que um tomou e que o outro toma também, enfim, não estou aqui também fazendo um pré-julgamento, mas o fato é que os dois são políticos que têm uma rejeição alta, porque apanham muito, mas também têm seu núcleo ali, um núcleo fechado, duro muito forte. Isso aí. Então, eu acho que o grande equívoco desses políticos que tentaram se colocar como uma terceira via é que não existe terceira via, né? Você teria que ter um político que tentasse ocupar esse espaço da direita, que hoje o Bolsonaro ocupa. Nenhum quis se prontificar isso, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Na cabeça do eleitor, esse cara não é ninguém, então. Quer dizer, então, assim, eu acho que faltou um pouco dessa, digamos assim, dessa visão, né, macro. Às vezes os políticos, eu estava conversando isso outro dia com o presidente de um partido, os políticos às vezes têm a pretensão de querer dizer o que a população tem que se preocupar. Então, outro dia eu estava vendo o discurso de um político, não, porque enquanto o pessoal quer ficar discutindo ideologia de gênero, quer ficar discutindo pronome neutro, quer ficar discutindo não sei o que lá, eu vou discutir a fome, a miséria. Mas se os políticos que estão discutindo isso estão tendo aderência, é porque a população quer saber desses temas. A população quer entender esses temas. A população quer ter uma opinião sobre esses temas. A gente não pode ter a pretensão de querer impor, né? E esse é o grande problema da mídia. A mídia tradicional ela tem perdido relevância. Por quê? Porque ela tenta impor a sua agenda à população e não entender o que a população deseja e ser um canal de notícias, vocalizar as notícias que são do anseio dessa população. Então, acho que isso é o que tem norteado um pouco a política e muita gente não enxergou ainda. Eu tenho visto a sua atuação muito coerente, e eu acho que isso vai lhe render no futuro muitos frutos, porque a população hoje, ela busca no político um grau de coerência grande, né? uma transparência muito grande, senão ela acaba rejeitando, acaba virando paisagem, vai para o mundo comum, né? Aquela estratégia convencional de você ser a favor de tudo, sou a favor da saúde, da educação, da segurança, isso com as redes sociais, em que as pessoas recebem um bombardeio de informações, acaba a pessoa que é a favor de tudo, não é contra nada, esse sujeito vai virando paisagem, vai sumindo, vai se tornando famoso água de salsicha. É o tradicional.
Exatamente. Bethlen, desculpe me interromper rapidamente. Primeiro dizer que o que eu acho dessa questão, dessa visão nacional, primeiro dizer que é o que eu falei, o Dória se perdeu no meio do caminho justamente porque ele entrou para surfar a onda Bolsonaro e quando ele foi eleito governador, ele se voltou contra o Bolsonaro. Isso vem acontecendo muito, por isso que nessa eleição desse ano, de 2022, vai ser muito difícil políticos surfarem na onda Bolsonaro, como foi na última eleição. Por quê? Porque quem é bolsonarista se sentiu traído, seja por Dória, seja por outros políticos, seja na eleição de deputado, na eleição de governador. Por quê? Porque o político surfou na onda Bolsonaro, foi eleito, seja deputado, seja vereador, seja governador, e se voltou contra o Dória e contra os pensamentos, a linha de trabalho do Dória, não, me desculpe, do Bolsonaro. Então isso é uma questão, como foi com o Moro, que foi ministro do Bolsonaro e de repente se voltou contra o Bolsonaro. Então não vai ser como foi em 2018, não vai ser como foi também um pouco ainda em 2020. Então essa eleição nacional será diferente. Quem é bolsonarista vai votar no Bolsonaro, mas não é por conta disso que vai votar nos candidatos que são deputados, são governadores que vão querer ir na onda do Bolsonaro. Porque quem é bolsonarista não acredita mais. Eu não sou bolsonarista, eu sou conservador, eu sou cristão dos valores cristãos, a favor dos valores cristãos, não estou aqui defendendo credo, religião, todos têm seu direito, nós vivemos num país, num estado, num país laico, que todos têm o seu direito de expressar a sua fé e não tem aqui classe social, não tem credo, não tem religião. Mas eu sou que valorizo esses valores cristãos, eu sou conservador, mas não sou bolsonarista. Não é porque eu sou que eu sou bolsonarista. Agora, o que tende, que eu falei antes, mas volto a falar agora, aqui o que você falou, água de salsicha, não pode. Em cima do muro é só caco de vidro. Sim. O que me tende a votar no Bolsonaro. Apesar de que o entorno do Bolsonaro às vezes não me satisfaz. O entorno, as atitudes de alguns, o que às vezes nos entristece. O que um governo poderia estar muito mais na frente. E a gente perde oportunidades e a gente perde até oportunidade de não trazer de volta o que nós não queremos para o nosso estado, para o nosso país. Mas só que com atitudes a gente às vezes deixa a desejar. O que é ruim e o que toda hora, o que se fala da famosa terceira via. Por que essa terceira via? É porque muitos não querem de volta o Lula e muitos, às vezes, não é que nem não estão satisfeitos com o Bolsonaro, mas com atitudes do entorno do presidente Bolsonaro. Então isso é uma questão que me preocupa e que o país está carente. O país quer um presidente com valores conservador, o país não aguenta mais corrupção. A gente vê aí o que a gente viveu na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, obras superfaturadas, desordem, desmando, corrupção. Ninguém quer mais isso, mas o povo quer também uma questão, opiniões centradas, opiniões com sensatez, com bom senso, para que a gente possa unir todos esses valores e trazer de volta uma economia cada vez melhor, uma saúde cada vez melhor, uma educação cada vez melhor. E a política, a gente conversa muito, eu tenho uma amizade, um carinho, um respeito muito grande. A política é a arte de ouvir, é a arte de agregar, é a arte de unir e não desagregar. Então isso é uma questão que mesmo eu sendo conservador de direita, o presidente Jair Bolsonaro deixa a desejar. E eu espero que ele comece a ouvir mais, agregar mais, unir mais, para que nós possamos ter um país que todos nós sonhamos. Aproveitando essa oportunidade de um presidente que zela pela combater a corrupção, que zela pela sensatez, pelo caminho reto. E é isso que o brasileiro quer. Bom, peço a você um minutinho. Nós vamos fazer um break e voltamos com o nosso convidado de hoje, vereador Felipe Michel. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte.
Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, voltamos com o nosso programa Rodrigo Betti na Opinião, hoje com o nosso convidado, meu amigo vereador Felipe Michel. Vereador Felipe Michel, vamos falar aqui do plano estadual agora. No estado do Rio de Janeiro nós temos uma situação peculiar, né? Nós tivemos um governador eleito em 2018, uma votação avassaladora, foi um fenômeno eleitoral, ninguém o conhecia, de uma hora para outra se elegeu o governador, derrotando até então o favorito ex-prefeito, à época, Eduardo Paes, que era candidato com amplo apoio de vários partidos ao governo do estado. Esse governador, logo que assumiu, rompeu com o Bolsonaro, que praticamente o tinha eleito, né, naquela onda bolsonarista, foi se inviabilizando com a classe política, com a Assembleia Legislativa, né, começou a ter muitos problemas com o Legislativo Carioca, Fluminense, passou a ter a se lançar já pré-candidato à presidência da República, houve um escândalo de corrupção no seu governo e ele foi empichado, retirado do cargo e assumiu o vice-governador, o até então desconhecido vice-governador Cláudio Castro. Era uma pessoa da política, tinha sido assessor já na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, tinha sido eleito, estava no seu primeiro mandato de vereador, e começou a recompor as pontes, né, com a Assembleia Legislativa, se recompôs com o governo federal. É importante lembrar que o governo do estado ele tem uma situação basicamente falimentar, né, é necessário, o governo do estado precisa muito do governo federal por conta da situação fiscal, né, há uma dívida de mais de 150 bilhões de reais do governo do estado junto ao governo federal para ser paga. E ele foi construindo um governo de coalizão e se viabilizando para ser candidato à reeleição. Costurou uma ampla base de apoio, ainda é um pouco desconhecida da população, e vai ter disputando a eleição contra o seu projeto de reeleição o deputado federal Marcelo Freixo, né, até com apoio do PT, no PSB, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que vem pelo PDT, e o ex-presidente do OAB, o Felipe Santa Cruz, que vem pelo PSD com apoio do Eduardo Paes. Esses dois últimos me parece que estão numa conversa para que possam compor uma chapa, né? O mais bem colocado nas pesquisas seria o candidato e o outro seria vice, juntaria aí o PDT com o PSD. São políticos relativamente desconhecidos da população, né? O mais conhecido talvez seja o Freixo. Você acha que essa eleição está no papo para o governador Cláudio Castro, uma reeleição tranquila, ou você acha também que vai ser uma eleição disputada? Como é que você vê esses pré-candidatos? O que você acha que vai acontecer nesse jogo estadual aqui? Betley, primeiro dizer que eu falo de uma situação bem inclusive o governador foi vereador contigo. Em relação a isso, por isso mesmo. O governador Cláudio Castro, nós fomos vereadores juntos. O governador, eu falo com propriedade porque eu fui o único vereador dentro da Câmara a fazer a campanha do governador Wilson Witzel e do vice-governador Cláudio Castro, porque o Cláudio Castro dentro da Câmara sentava ao meu lado, muito meu amigo, e eu lembro como se fosse hoje, o dia que o Cláudio Castro falou: Felipe, eu estou trazendo hoje aqui um juiz que vai vir candidato a governador e eu vou vir a vice, o que você acha? É importante, eu pego visibilidade no estado e me fortaleço até para minha campanha de vereador. Olha aqui como é que é a vida. E ali naquele momento eu me coloquei à disposição para ajudá-lo, e eu lembro como se fosse hoje a nossa carreata, que nós saímos aqui do Rio das Pedras, na região de Jacarepaguá,
e rodamos por todo Jacarepaguá, rodamos toda a Zona Norte e paramos na Tijuca. E ali, passando pelo Grajaú, um clima tenso, que tinha a equipe do Eduardo Paes, do então candidato a governador Eduardo Paes, e ali nós conseguimos a eleição do governador Wilson Witzel. Wilson Witzel, infelizmente, eu acompanhei muito esse processo com o Flávio Bolsonaro, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, Wilson Witzel, eleito governador, o entorno é muito preocupante, Bethlen. O entorno, seja de um vereador, seja de um deputado, seja de um prefeito, de um governador, de um presidente, o entorno é preocupante. Porque acaba o político vivendo numa bolha. E essa bolha, ele só tem a informação dessa bolha. Quando ele vai para a rua e ele tem acesso a pessoas que possam falar o que ele precisa ouvir, isso não é ruim para ele, é bom. Infelizmente, o governador Wilson Witzel e a maioria dos políticos erram por isso, porque ficam nessa bolha, a bolha só fala, só direciona o que é interessante, o que ela acha que é importante para ela e para o seu entorno, que todo o entorno tem seu entorno. É uma questão que atrapalha o político. Então isso é uma questão que eu luto diariamente, né? Porque seja um vereador até um presidente, isso é preocupante. Então Wilson Witzel, eu em 2 momentos eu cheguei a conversar, poxa, e a questão do Flávio, que nos ajudou bastante, e a questão do presidente Jair Bolsonaro, e a questão do entorno, e ali o governador Wilson Witzel estava querendo já ser presidente, e ali foi ruim, resumindo, foi ruim para ele mesmo. É aquilo que a gente falou antes, o Dória foi eleito com apoio na onda Bolsonaro, ali naquele segundo turno, o Wilson Witzel foi eleito, saiu de 1%, com a onda, a partir do momento que ele deixou de reconhecer e de valorizar e de caminhar com isso, a população mesmo se voltou contra. Os políticos mesmo se voltaram contra, porque a política adora a traição, mas abomina o traidor. E ali naquele momento foi um erro que o governador Wilson Witzel cometeu e ele pagou por isso. Fico triste por isso, porque eu tenho certeza que se ele tivesse caminhado da forma que ele começou, ele teria feito um excelente governo, mas passando isso, página virada, assumiu o meu amigo e governador Cláudio Castro, que eu tenho um carinho muito grande, tenho um carinho, uma amizade, uma lealdade, mas volto a falar, temos que ter cuidado com tudo que está acontecendo no nosso entorno, para que nós possamos seguir. Nós precisamos, o governador é habilidoso, sabe conduzir, é amigo, é leal, mas o jogo não está ganho. O jogo não está ganho. Como é que é o ditado? Carnaval e eleição só depois da apuração. Então, o governador precisa ter cuidado, porque nós temos aí, vou aqui ser bem claro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fica cercando o governador, mas não é uma companhia boa para o governador, não é uma companhia boa, o governador está fazendo um bom trabalho, tem que ter cuidado com essas caminhadas do prefeito ao entorno dele. Para mim aquilo ali é tudo uma história, uma encenação. De afogado? É uma encenação, porque o que o prefeito quer é o lugar do governador, porque o prefeito, a cadeira da prefeitura está pequena para o prefeito Eduardo Paes, ele não está confortável, ele não é um prefeito hoje, para mim ele é um presidente de um partido e que sonha ser governador. Então o governador Cláudio Castro precisa estar atento no que está acontecendo no seu entorno, da forma que o prefeito Eduardo Paes vem conduzindo, querendo se chegar e ao mesmo tempo, porque o prefeito Eduardo Paes quer ele encontra com todos os governadores, ele encontra com todos os prefeitos, ele quer água de salsicha, conforme você falou, Rodrigo Bethlen. Então, o governador Cláudio Castro tem tudo para ser reeleito governador do estado. Ele tem o meu apoio, ele tem minha lealdade, ele tem o meu carinho, a minha amizade. E ele pode ter mais. Ele pode ter a Câmara dos Vereadores, ele pode ter o apoio cada vez mais da população, ele pode cada vez mais que a gente leva, o vereador é o que leva para o bairro, o vereador é o que leva, é o que sente a dor da população, então ele pode crescer cada vez mais, e isso eu venho falando com ele, é uma questão que a gente pode ainda melhorar, e eu tenho certeza que ele tem tudo para ser reeleito, mas tem que estar ligado nos mínimos detalhes, e ouvir a todos, que dessa forma a gente consegue a reeleição. Não podemos dar brecha
para que a gente possa andar para trás. Daqui para frente nós temos que andar só para frente. Isso é uma preocupação. O jogo não está ganho, temos que ter cuidado e é um alerta que eu venho fazendo ao governador e eu tenho certeza que, da forma que ele, inteligente que ele é, nós vamos cada vez mais melhorar o Estado, melhorar cada vez mais a nossa capital e eu tenho certeza absoluta que a gente vai melhorar o Rio de Janeiro, é o que o povo quer. A gente tem tudo para isso. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Felipe, você bem sabe, eu não sou mais político, mas eu continuo trabalhando com política, né? Fui contratado para a campanha do ex-prefeito Crivella na eleição passada, enfim. E eu, ao longo da trajetória, eu vi muito isso que você falou, né? A gente observa que muitos dos políticos não gostam de ouvir a verdade. E aí vai se formando no entorno do político, eu não estou falando que é o caso do governador Cláudio Castro, a quem eu tenho também uma relação muito fraternal e acho que é um sujeito que tem feito um esforço enorme, eu acho que ele já obteve vitórias importantes para o Estado, eu cito aqui, por exemplo, a questão do saneamento, a concessão do saneamento, além do dinheiro que entrou no Estado, nos municípios, que vai gerar já um impacto na vida das pessoas muito grande, ao longo dos próximos anos, nós vamos resolver problemas históricos no Rio. A Baixada Fluminense tem índices de saneamento da época medieval. É um negócio assim absurdo. No século XXI, nós temos pessoas que não têm água ainda em casa, mas isso é uma realidade na Baixada Fluminense. Isso vai ser resolvido. Então, eu acho que o governador ele tem conseguido vitórias importantes. Mas a gente tem, assim, eu vi ao longo da minha vida, eu comecei na política com 23 anos, vai fazer 29 anos que eu de alguma forma acompanho, vejo, quase a minha idade. Milito. Quase a minha idade que você tá. Nem tanto, né, vereador Felipe Michel, nem tanto. Mas eu tenho visto seguidamente isso, né? Você gosta de ouvir coisas boas. Né? Então, político ele gosta de se cercar do cara que vai dizer, pô, você é o cara mais bonito do mundo, você é o cara mais esperto, pô, teu governo tá maravilhoso, e vão se cercando ali no entorno, né? Tem até uns personagens que passa governo, entra governo, os caras continuam, né? O cara é móveis e utensílios. Eu brinco, o cara é o PG, é partido do governo. Troca o governo, o cara continua lá, porque ele entende da burocracia e ele é sempre muito, muito solícito ao governante do momento, diz o que o cara quer ouvir. Isso é um perigo, realmente, porque esse cara é o falso amigo, né? O cara que não diz a verdade. Assim, eu tenho observado um pouco mais distante e eu faço uma avaliação que a eleição ainda está muito aberta, a eleição para o governo do Estado. Há um grande número de pessoas que não escolheram seu candidato ainda. Acho que o governador Cláudio Castro tem tudo para ser bem sucedido nessa eleição, mas eu acho que o seu alerta é muito salutar. Né? É importante ter o pé no chão, sandalinha da humildade. Acho que às vezes tem gente que vende teses mirabolantes, né? Tem sempre gênios da lâmpada no entorno, mas acho que se o governador botar a sandália da humildade, entender que o caminho é longo ainda pela frente, né? Quer dizer, principalmente, né? Quer dizer, buscar ouvir pessoas de segmentos diferentes, eu acho que ele tem tudo para ser bem sucedido por conta do que ele conseguiu construir até aqui. Mas não dá para menosprezar. Ele vai ter candidatos que são difíceis, né? Há uma possibilidade aí de junção do Rodrigo Neves com o Felipe Santa Cruz. Nós não podemos desmerecer que o prefeito da capital do estado, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele é sempre vai ter uma relevância na eleição. Uma relevância grande, porque a máquina da prefeitura é muito forte, tem um partido por trás. Enfim, a gente tem que tomar um certo cuidado. O Marcelo Freixo, um deputado federal que foi muito bem votado na outra eleição, aparece muito bem posicionado na pesquisa, vai ter o apoio do PT, vai ter o Lula por trás, que lidera as pesquisas hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, há de se ter um pouco um pouco mais de pé no chão e eu acho também um pouco mais de nitidez política, né? Eu acho que esses acenos, como você falou, ao Eduardo Paes, enfim, a outros segmentos, isso confunde o eleitor. É muito difícil você estar no partido do presidente Bolsonaro, né? Você ter uma posição
de um político conservador, de valores cristãos. O Cláudio é um católico, inclusive um cantor católico, né? Ele se notabilizou pela sua performance em várias paróquias, né? É muito difícil esses acenos. Eu acho que às vezes, ao invés de trazer o eleitorado para ele, eu estou concordando com você, ele acaba confundindo um pouco a cabeça do eleitor. Pô, mas está com o Bolsonaro, mas como é que pode? O Eduardo Paes é adversário do Bolsonaro e está com o Eduardo Paes também. Eu acho que isso confunde, não ajuda a esclarecer, dá nitidez ao eleitor. Ele confunde o eleitor ao invés de, na minha opinião, de ajudar na decisão do voto. Só concordando com você. O nosso governador Cláudio Castro é um homem de coração bom e é um homem de acreditar, de confiar nas pessoas. Então ele precisa abrir o olho. O prefeito Eduardo Paes, ele encontra com Lula, ele encontra com Ciro, não é encontrar de maneira pensando no Rio de Janeiro, é pensando sempre no melhor para si próprio, para o seu projeto político. Então esse jogo que ele está fazendo também no Estado é só para isso. O que ele quer é a cadeira do governador Cláudio Castro. E ele vai fazer o que for possível para isso. Então o governador tem que abrir o olho. O governador Cláudio Castro precisa abrir o olho na capital do nosso querido Rio de Janeiro. Tem que ficar atento e ficar ligado nessa questão no que tange ao prefeito Eduardo Paes e todo um entorno que tem que ter cuidado. Nós não podemos perder para nós mesmos. Nós temos uma eleição que tem tudo para ele ser reeleito. Vai ser bom para o Rio de Janeiro, um governador que vem recuperando as finanças, que conseguiu fazer o leilão da SEDAI. Temos tudo para melhorar a qualidade do esgoto, da água do nosso estado. Temos tudo para melhorar a segurança, que sabemos que carece em alguns pontos da nossa cidade. O Rio de Janeiro tem caixa, tem dinheiro, o governador vem fazendo um trabalho bom. Aí nós não podemos perder para nós mesmos, de achar que já ganhamos, ter cuidado com o nosso entorno e ter cuidado com o prefeito Eduardo Paes, que não está ao lado do governador, está jogando, pensando sempre no que é melhor para ele. E isso aí é importante, lógico, nós temos que falar, eu como amigo tenho que falar. Não, e você é do Partido Progressista, que é um aliado de primeira hora do governador Cláudio Castro, e inclusive é um partido que é cotado para indicar o candidato a vice na reeleição do governador. E um passarinho do Bico Preto já me disse que inclusive você é um dos cotados para ocupar essa vaga de vice. Que olha, eu, se eu tivesse algum voto nessa convenção, não tem nenhum, mas eu certamente votaria nessa possibilidade, que eu acho que o governador ter um político novo, né, um político de uma nova safra, com base na capital da cidade, com o perfil que você tem, eu acho que seria muito salutar para ele, ainda mais indicado por um partido que é um aliado de primeira hora do governador. Olha, vamos lá, Beto, fazer uma explanação rápida disso tudo, dessas questões que você explanou. E primeiro dizer que sou o Cláudio Castro, sou amigo e gosto do trabalho que ele está fazendo como governador. Além de amigo, como cidadão, estou gostando do trabalho que ele está fazendo. Mas sou totalmente contra essa aliança com o prefeito Eduardo Paes, porque não é uma aliança verdadeira. Não é uma aliança verdadeira, não da parte do governador Cláudio Castro, da parte do prefeito. O prefeito está jogando, e está jogando contra o Rio de Janeiro e contra o governador Cláudio Castro. Segundo dizer, sou do Partido Progressista, a qual nós temos o nosso presidente estadual, o nosso querido deputado federal, doutor Luizinho, até um deputado que eu trabalhei muito com ele juntos, ele na comissão da saúde, na questão do Covid, trabalhamos muito ali na Fiocruz para trazer a vacina, então eu trabalhei muito com ele nessa questão, ele junto à Fiocruz, para trazer a Pfizer também para o nosso Brasil, então isso é uma questão que o presidente Bolsonaro até poderia ter capitalizado, né? Surfado no que ele fez, mas foi o que... Por isso que eu falo dessa questão do entorno. Você vê como comunicação é um negócio importante. Não conseguiu comunicar bem, não conseguiu, o seu entorno não conseguiu. Foi o presidente
que mais trabalhou no mundo para trazer a vacina, trabalhou bem. O Brasil tem uns índices de vacinação perfeito, que perfeito. Batem Estados Unidos, batem países da Europa. Aí você vê o prefeito do Rio atual querendo surfar, o seu secretário querendo fazer vacina, fazer oba-oba politicagem, não fizeram nada a favor, em outras cidades também do nosso Brasil. Então, parabenizo aqui o nosso presidente estadual, doutor Luizinho, que trabalhou muito para trazer a vacina, para a questão do álcool 70, que assim que chegou a Covid, o álcool em gel, o preço foi lá em cima, o deputado federal conseguiu aprovar o álcool 70, o que trouxe cada vez mais a questão do... Chegou o álcool 70, o álcool em gel perdeu valor, então o preço teve que voltar. Então, tudo questões que são trabalhadas no legislativo, que são fundamentais. Mas falando da questão do nosso progressista, tem sim, a nível nacional, a nível estadual, um pré-acordo para a indicação do vice-governador, mas nós estamos aqui preocupados cada vez mais na reeleição do governador. Eu estou pronto esse ano para colaborar no que for necessário. Lógico, qual é o político que é um vereador que não tem risco nenhum de perder o seu mandato, que não aceitaria uma convocação do governador para ser vice-governador? Bom, o atual governador foi isso. Até porque é o seguinte, ele como meu amigo, como meu irmão, ele deu certo. Se deu certo uma vez, por que não dar certo a segunda vez? Então, nunca vou me esconder disso, Não estou aqui fazendo campanha, mas digo o seguinte, estou pronto para ajudar o governador Cláudio Castro no que for preciso, para falar a verdade, para brigar com quem eu estou vendo que quer fazer politicagem oba-oba e não é a favor do Rio de Janeiro, quer fazer politicagem própria. Estou pronto para o que for, desde dirigir um carro de som na sua campanha e, quem sabe, se for da vontade de Deus, se for bom para o Rio de Janeiro, a gente sabe a importância da capital na eleição. A gente vem conversando muito isso na Câmara, seja com o presidente Carlos Caiado, com o Rafael Luiz de Freitas, com o vereador Alexandre Esquerda, com vários vereadores, Luciano Vieira, que vem pré-candidato a deputado federal, vários outros vereadores que querem participar dessa eleição de 2022, diretamente ou indiretamente, mas não estamos aqui para fazer campanha. Estamos aqui para dizer o seguinte, estou pronto para a reeleição do governador Cláudio Castro, desde para dirigir um carro de som até ser um vice-governador para colaborar com a sua reeleição. O que vai ser? Não sei. O Partido Progressista é um aliado de primeiro momento. O nosso presidente, doutor Luizinho, é candidato à reeleição, um dos melhores deputados federais do Brasil, e eu tenho certeza que saberá conduzir da melhor forma junto com o nosso presidente eterno de honra, o nosso querido governador Dornelles, também o nosso presidente da Nacional, Ciro Nogueira, um amigo, um querido, que é um homem que chegou no governo Jair Bolsonaro e está ajudando essa questão do entorno, essa habilidade política, a maneira de conduzir com os deputados, a maneira de conduzir com os senadores, o amortecedor, né? O amortecedor, o Arthur Lira na Câmara fazendo um excelente papel. A política é isso, é diálogo, é conversa. E eu estou pronto aqui para dialogar, para conversar, para colaborar com o que for. Eu sou, conforme eu falei, fui secretário do prefeito Marcelo Crivella e falei quando eu tomei posse. Briguei muito com o prefeito. E falei quando eu tomei posse, sou um soldado do prefeito Marcelo Crivella, mas eu sou um soldado do Rio de Janeiro, sou um soldado do governador Cláudio Castro nessa reeleição, por isso que eu vou brigar. O que atrapalhar ele nessa reeleição, eu vou brigar. Sou um soldado do meu Rio de Janeiro. Esse é o papel do verdadeiro aliado, do verdadeiro amigo, é falar a verdade, né? Quem fala a verdade não merece castigo, já diz o ditado. Só não podemos perder a reeleição, porque é importante para o Rio de Janeiro, não podemos andar para trás. Dos que estão aí, Marcelo Freixo é um retrocesso para o Rio de Janeiro, é tudo que o carioca não quer. Eu não estou aqui para água de salsicha, em cima do muro é caco de vidro, isso eu aprendi com você, Beto. É a dizer o seguinte, Marcelo Freixo é o pior que tem para o Rio de Janeiro, é o retrocesso do Rio de Janeiro, não é bom para o Rio de Janeiro. Rodrigo Neves, eu confesso a você que também não enxergo como o melhor para o Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, eu tenho certeza absoluta, é o retrocesso para o Rio de Janeiro. É ruim para o Rio de Janeiro. Não é o que nós queremos. Nós queremos retidão, nós queremos combate à corrupção, nós queremos verdade. Nós não queremos, agora,
O nosso governador, meu amigo, precisa estar ligado, tapar todas as brechas que possam ter e possam vir, e estar ligado em tudo que estão trazendo, que nem tudo que reluz é ouro. E às vezes lobo vestido de carneiro. Então temos que ter cuidado no que chega perto da gente, no que quer colar, no que quer associar a nossa imagem. Às vezes é só para nos tirar o foco. E o que o prefeito vem fazendo é para tirar o foco do governador. Ele não vai caminhar com o governador. É tudo história, é tudo balela, é tudo politicagem, pensando sempre em si próprio. Eu também acho isso. Bom, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com o vereador Felipe Michel. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, retornamos no nosso break com o nosso programa Rodrigo Beto na Opinião, hoje entrevistando o nosso vereador aqui da capital do Rio de Janeiro, vereador Felipe Michel. Bom, vereador Felipe Michel, vamos falar um pouquinho do Senado. É uma eleição que, às vezes, o eleitor dá pouca importância, mas a gente tem visto o quanto é importante o Senado na vida dos brasileiros. Basta dizer que os senadores é que escolhem, o presidente até indica, mas quem escolhe os ministros do Supremo são os senadores, né? As indicações para as agências reguladoras, embaixadores, e votam todos os projetos que vêm da Câmara, como propõe também uma série de legislações. Nós vamos ter uma eleição para uma vaga de senador aqui no Rio de Janeiro. E até o momento você tem o Romário, que é candidato à reeleição, né? Também ex-jogador de futebol, já foi deputado federal, é senador durante os últimos 8 anos. Nós temos o presidente da Assembleia Legislativa, o André Siciliano, eu sou suspeito para falar, meu dileto amigo, uma pessoa que eu tenho uma relação muito grande, um cara que eu torço muito pelo sucesso pessoal dele. Nós temos o deputado federal do PSB, o Molon, que é candidato, me parece que é pré-candidato ao Senado também. E eu não me lembro se tem outros nomes. Chegaram a cogitar o nome do ex-prefeito Crivella, mas parece que ele vem candidato a deputado federal no Republicanos. Enfim, é uma eleição que está um pouco aberta ainda, mas é uma eleição importante, né? Com certeza, Beto, é fundamental para o povo do Rio de Janeiro e do Brasil todo. E dizer que se nós que trabalhamos, somos políticos, estamos diretamente à política, ligados à política, já estamos um pouco confusos do que vai acontecer, imagina a população. Sem dúvida. Porque hoje ninguém sabe. O único candidato que a gente tem de fato mesmo se apresentando para a população no geral é o Romário. O André Siciliano ainda anuncia que é candidato a senador, mas a gente ainda tem dúvida do que pode ser. Ainda não vi ainda uma posição bem oficial. Então é um outro provável candidato ao Senado. Nós temos o Molon, que vem também se posicionando, e eu ainda acho que tem essa não é segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta via, tem mais uma via aí, que aos 48, 50 do segundo tempo pode pintar, que é o ex-prefeito Marcelo Crivella. Tenho certeza absoluta que ele, para deputado federal, vai se posicionar muito bem, mas, pelo que eu vejo, ele não tirou ainda, ele ainda alimenta, a gente vê na rede social, a presença do Marcelo Crivella, do ex-prefeito Marcelo Crivella, rodando todo o estado. Então tenho certeza que ainda alimenta esse sonho de voltar a ser senador. Então eu acho que é um jogo que está ali na mesa. O Romário
A gente chegou a jogar junto até no Flamengo, era junior e subi profissional. Tenho uma amizade muito grande ao Romário, tenho uma amizade muito grande ao André Siciliano. O Molon, eu não tenho essa amizade. E o Marcelo Crivella, sou suspeito de falar, uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E as pessoas às vezes falam, pô, Felipe, mas o prefeito Marcelo Crivella cometeu alguns erros na prefeitura. A gente não tem dúvida nenhuma. Se ele não tivesse cometido alguns erros, ele estava reeleito. Cometeu alguns erros. Mas não vamos deixar de falar que pegou uma prefeitura quebrada, uma cidade sucateada, vindo vítima de corrupção, de superfaturamento. Então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, é por isso que a gente tem que olhar os dois lados. Poderia ter feito uma melhor prefeitura? Lógico. Senão teria sido reeleito, conforme você muito... Isso eu até uma vez ouvi essa sua colocação e falei, é a colocação perfeita, mas é um provável candidato também ao Senado. Então nós temos 4 aí no páreo, uma eleição na mesa, e que se está confuso para nós, políticos, imaginem para o cidadão carioca. Então uma eleição super importante para o nosso estado, para a nossa cidade, mas que está na mesa, e isso também tenho certeza absoluta, Betley, isso só vai ser definido aos 48, aos 50 do segundo tempo. Bom, já que você puxou um pouco para a cidade do Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, em que pese a TV Correio da Manhã, ela é transmitida na região serrana, mas as pessoas têm interesse. A capital do Rio de Janeiro, ela é o coração pulsante, né, do estado. É muito importante o que acontece aqui. E você tem se notabilizado por um trabalho que eu não digo nem de oposição ao prefeito, eu digo que você tem feito um trabalho muito importante de cobrança de problemas que estão afligindo muito carioca, como a questão do transporte público que colapsou. O transporte público a gente não pode ficar aqui floreando. O transporte público na cidade do Rio de Janeiro entrou em colapso. As pessoas não conseguem chegar no seu trabalho com um mínimo de conforto, os atrasos são constantes, enfim, uma tragédia completa, ao ponto que chegou principalmente o BRT, né, que foi implantado pelo atual prefeito quando foi prefeito nos seus 2 primeiros mandatos, de 2009 a 2016. E eu vejo, quer dizer, que poucos vereadores têm tido essa posição de cobrança da solução desses problemas. Tirando você e o vereador Gabriel Monteiro, que eu tenho acompanhado na Câmara, difícil ver um terceiro nome. Até me espanta como o PSOL, que sempre foi um partido tão combativo, né, inclusive na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella. Eu não ouço falar mais do PSOL, eu não sei o que aconteceu, não sei se eles não estão vendo os problemas na cidade do Rio de Janeiro, mas o fato é que você tem feito esse trabalho. E eu queria que você explicasse um pouco, para quem está nos assistindo, o que aconteceu com o prefeito Eduardo Paes? Porque o prefeito Eduardo Paes se elegeu e o mote dele é que as coisas iam começar a dar certo, ele vendendo um pouco a imagem do prefeito competente, que realizou muito nos seus 2 primeiros mandatos, fez muitas obras. E o carioca já está 1 ano e 3 meses aguardando que as coisas melhorem, e eu sou ouvido das pessoas que as coisas só pioram. Na saúde, por exemplo, o secretário de saúde, o Daniel Sorange, me parece que foi mais preocupado em ser candidato do que cuidar da saúde dos cariocas. Então, a preocupação dele era vacinar famoso na televisão, né, para tirar uma foto bacana e fazer um vídeo bacana para a televisão. E se você rodar os hospitais, como você roda, não tem um hospital que não falte médicos, né, não esteja o seu quadro incompleto de profissionais de saúde. Transporte, agora nós estamos com uma greve aí da Conlub que, enfim, que demonstra incapacidade de negociação da atual gestão. O que aconteceu com o prefeito Eduardo Paes? Betley, primeiro dizer que o PSOL é um partido de mentira. Eu sempre falei isso. As pessoas querendo mudança, e às vezes a gente ouvia, o PSOL é partido de mentira. Um partido que está lá na Câmara e até agora não abriu a boca para botar o dedo na ferida dos erros do prefeito Eduardo Paes. Então, o PSOL é um partido de mentira. Inclusive, o Marcelo Freixo saiu do PSOL para se esconder em outro partido, para desvincular a sua imagem do PSOL. Então, o PSOL é um partido de mentira.
Dizer que é muito triste nós, eu até falo isso sempre, o entorno, por isso que eu volto a falar, o entorno é muito... O início do governo do prefeito Marcelo Crivella, o seu entorno, as pessoas que ele confiou, deixaram a desejar e nós poderíamos ter feito uma prefeitura muito melhor. Eu ali nos 2 últimos anos eu tentei ao máximo colaborar no que eu podia, na esperança da gente renovar esse mandato e aí sim os próximos 4 anos serem anos melhores ainda para a nossa cidade. Infelizmente, isso nós pagamos um preço caro, que foi ressuscitar o que o Carioca não queria mais, que era o prefeito Eduardo Paes. Porém, após o Carioca dar essa nova oportunidade ao prefeito Eduardo Paes, o Carioca esperava o melhor para a sua cidade. Em algum momento, eu confesso a você que quando virou, eu falei, de repente, é possível sim a gente fazer, melhorar o nosso Rio de Janeiro. Porém, a gente vê que não é o que ele falou. Infelizmente, essa questão de gestão, Betley, é muito fácil quando se tem dinheiro sobrando. É igual o trabalhador que ganha o seu salário mínimo e precisa pagar R$2.000 de conta. Essa conta não fecha. Mas é muito fácil o que ganha 5 mil e tem conta de 3 mil falar que é bom gestor e falar o que ganha um salário mínimo e não consegue pagar seus 2 mil de conta, ser bom gestor, ser mau gestor. É isso que aconteceu na nossa cidade. O prefeito Eduardo Paes falava que era bom gestor. Tendo o que ele teve, no momento de Olimpíadas, de Copa do Mundo, é muito fácil. O difícil é hoje, o que a gente vem vendo na nossa cidade. O que a gente vem vendo é um caos na nossa cidade. Não é aqui, Betley. A gente não está aqui fazendo bater por bater, oposição, não é isso. Eu falo muito bem, eu não sou situação nem oposição. Eu sou um vereador que cobra, que fiscaliza, que quer o bem da população, que quer fazer o melhor para a sua cidade, que quer cobrar e fiscalizar e quer falar o que tem de bom. Então eu deixo aqui a minha rede social, Felipe Michel RJ. Se você, cidadão carioca, tem algo para elogiar o prefeito Eduardo Paes, pode me mandar. Manda para minha rede social, que eu mesmo vou elogiar na minha rede social. Mas o que a gente vê hoje, é uma desordem. O Rio totalmente abandonado, o Rio totalmente largado, as linhas de ônibus que sumiram, as linhas de ônibus que não atendem a população, os ônibus sucateados, totalmente acabados, o BRT, que é filho do atual prefeito Eduardo Paes, sucateado, a extensão toda da Transoeste, Transcarioca, totalmente abandonado, esburacado. E aí eu te pergunto, por que não acordo de leniência? As empresas, Betley, que fizeram essas obras assumiram que teve corrupção, o secretário assumiu que teve corrupção, então é pegar esse dinheiro de volta. Por que não o prefeito não está cobrando esse dinheiro? Por que será que ele não está cobrando esse dinheiro para recuperar a extensão dessas obras? 30 mil de metro quadrado de obra, como é que pode isso? 30 mil reais gasto nas estações, as obras super mal feitas, superfaturadas, não cobra seu dinheiro de volta, os ônibus totalmente sucateados, aí pega o dinheiro o seu dinheiro de impostos para pagar. Resumindo, para cuidar do seu filho que você fez de forma errada, enquanto isso tudo sucateado, o povo sofrendo, a Câmara fez sua parte, aportou 130 milhões, esse dinheiro foi pro ralo e não melhorou em nada, pelo contrário, só piorou. A saúde um caos, a prefeitura quer fazer politicagem, vacinar famoso, fazer notícias, vender notícias. Como vendeu notícia? Acabou, não tem mais ninguém no hospital. No hospital Ronaldo Gazola, tinham 40 lá ainda internados, vítimas de Covid, fazendo sensacionalismo, vender notícia. Os hospitais sucateados, hoje mesmo, estava girando pela região ali, uma região que eu fui criado na Praça Seca. Isso a gente vê na Praça Seca, a gente vê na Zona Sul, a gente vê na Zona Oeste, a gente vê na Zona Norte, na Zona Central. Não tem médico nas clínicas da família, as portas de entrada não tem médico, hospitais sucateados, uma vergonha, saúde mental um caos. Hoje, se você tiver algum problema de uma simples ansiedade, você só vai ser atendido daqui a 170 dias. Imagina, você com uma depressão, síndrome do pânico, você já morreu. Uma vergonha, um caos a saúde da nossa cidade, um caos a educação, as escolas totalmente sucateadas, abandonadas, como eu vi em Bangu. Uma vergonha o que a gente tem hoje. Moradores em situação de rua, a Zona Sul é um caos.
tomou conta, os moradores em situação de rua Centro tomaram da cidade, conta, uma loucura. e não tem trabalho nenhum, não tem política pública, é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade, é uma vergonha, porque o carioca... Tinha uma matéria, o pessoal usando o crack na Avenida Atlântica, que é o cartão postal do Rio de Isso é Janeiro, uma o cartão vergonha. postal do Brasil. É uma vergonha. Então, saúde, uma vergonha. Transporte público não está em ponto morto. Transporte público está em marcha ré, Bethlen. A educação, as escolas todas sucateadas, o prefeito pensou nas escolas do amanhã, esqueceu as escolas de hoje. As escolas totalmente abandonadas, moradores em situação de rua, é greve do gari, é greve do rodoviário, servidores que não são valorizados fazendo protestos, que não tem seu PCCS, não tem valorização. Se tem dinheiro, valoriza os servidores, faz a manutenção do que nós já temos hoje. Não. O que a prefeitura está pensando não é politicagem, é política pública que eu estou falando. Eu não estou aqui querendo denigrir a imagem do prefeito. O que eu mais quero é ver o Rio funcionar, é o 1746, a população ligar e atender os anseios da população. E me leve a mal, essa semana chegou o ponto eu não aguentar mais e falar, nós não temos um prefeito, nós temos um prefake. Não é um prefeito, é fake o prefeito que a gente tem. Infelizmente, é o Rio que é o termômetro do Rio, a gente anda no Rio, a gente anda, o vereador é que vê a dor, é que sente a dor da população, a gente anda em todo o Rio de Janeiro, e o que a população do Rio de Janeiro fala hoje é o seguinte, o Rio está abandonado, o Rio está largado, não tem ninguém mais sabe o que fazer, e o que a gente vê claramente é o seguinte, é querendo botar dinheiro para dentro, para fazer obras eleitoreiras, para eleger seus deputados federais nesse ano, e a população já viu esse filme, não aceita mais isso, uma vergonha o que a gente está vendo na nossa cidade. Então, eu volto a falar, alertei a Câmara, por muito menos a gente colocou para votar na Câmara o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, que no primeiro momento eu botei para votar e para tirar o prefeito, que ninguém aguentava. Aí o prefeito acordou, então se por muito menos a gente fez, então nós temos que ficar atentos, nós vereadores. Vai esperar o quê? Então nós temos que começar a ficar bem atento do que está acontecendo na cidade. Não estou dizendo aqui que hoje é o dia, mas do jeito que está indo, esse Rio não está indo para num lugar bom para o carioca, não. Bom, infelizmente, compartilhando aqui da sua angústia, vou mudar um pouquinho de assunto, a gente está chegando no final do programa, mas eu não queria deixar de falar de algo que você entende bem, você é um ex-jogador de futebol. Já que você está falando da sua angústia com o prefeito Eduardo Paes, que nós todos compartilhamos, eu também estou angustiado com o meu Flamengo, que eu sou o seu Flamengo também. O que está acontecendo com o nosso time? O que está acontecendo é uma questão muito preocupante. Eu, Bethlen, passei minha vida toda ali no Flamengo. A gente não tem um resultado ainda, a gente está gravando antes de sábado, pode ser até que o Flamengo seja campeão, mas que esse time está nos dando um certo arrepio, tá? Eu passei a minha vida toda, do pré-mirim ao profissional no Flamengo, conheço aquilo ali, conheço todos os pontos, todas as entradas e saídas do Flamengo ali, eu passei minha vida ali. Então a questão, em primeiro lugar, a gente continua vivendo de Jorge Jesus. Então passou, página virada. Se Jorge Jesus voltar um dia, o que eu sonho, mas o Alex falou uma questão até que é muito bacana. O Alex, a gente foi companheiro de seleção brasileira sub-20. O Alex que jogou no Palmeiras. Nós, há 3 anos atrás, nós tínhamos foi o melhor momento do Flamengo, desse Flamengo. E ali nós tínhamos, então vamos lá, são 3 anos a mais na vida do Everton Ribeiro, são 3 anos a mais na vida do Felipe Luiz, são 3 anos a mais. Então, não é mais o mesmo Everton Ribeiro, que é meu amigo, meu irmão. 3 anos a mais, a idade vai chegando. 3 anos a mais do Felipe Luiz. Então, o Flamengo precisa estar se renovando, precisa estar... a gente não pode viver de Jorge Jesus, não pode achar que o Everton Ribeiro vai ter a mesma explosão que ele tinha 3 anos atrás. Então, isso faz parte do futebol. Então, a gente precisa se renovar a cada ano. Então, não podemos ficar preso a 2019. Então, isso é uma questão que o Flamengo está deixando a desejar. O Flamengo precisa repor cada vez mais para mesclar com o Everton Ribeiro, um mais jovem, que esteja na flor da idade, que esteja no melhor do seu condicionamento físico. Isso é uma questão que o Flamengo precisa rever. A questão é estrutural, e eu tenho certeza que o presidente Rodolfo Landim, o meu companheiro de Câmara Marcos Braz, estão nesse momento de cabelo em pé, mas precisa. E eu tenho certeza absoluta, nós estamos gravando hoje, mas foi bom isso acontecer, esses 2-0. Quando passar, você vai ver, eu tenho quase certeza que o Flamengo vai sair com esse título, é o que a gente espera. O rubro-negro está acostumado com o título e a gente já perdeu o que tinha que perder. Então o que a gente espera é um Flamengo aguerrido, um Flamengo cada vez mais renovado, um Flamengo de títulos, e é o que a gente quer, o que a gente espera, até porque está com a vida saudável. Então o carioca, o rubro-negro,
O carioca, o brasileiro, está acostumado com ser campeão, com título. Então, é isso que a gente espera do Flamengo, que é o que você falou. Nós estamos meio agoniados, meio ansiosos. Eu tenho um grupo ali dos conselheiros e sócios do Flamengo, que são vários. Tem desde Bochecha, Sandra de Sá, tem o lutador de jiu-jitsu, tem o presidente Landim, tem o Xande de Pilares, tem vários símbolos do meio artístico, do meio do esporte, do meio empresarial, ali naquele grupo do Flamengo. O pessoal ontem, o grupo ferveu. Foi algo em torno de 300 mensagens, todo mundo ali agoniado, o Ivo Meirelles, todo mundo ali meio agoniado. Então o rubro-negro não tem muita paciência não, temos que correr, porque o rubro-negro não aguenta com isso não. Bom, nós estamos encerrando nosso programa, mas eu queria muito te agradecer, vereador Felipe Michel, pela sua participação aqui conosco e franquear o microfone para que você possa se despedir aí dos nossos telespectadores. Beto, primeiro dizer que nosso mandato não é só de cobrança e de fiscalização, é também de legislar. Eu fui um dos vereadores que mais aprovei leis na Câmara, uma lei é a lei de incentivo ao esporte. Outra questão que muito me orgulha é a questão da lei amarela. Conseguimos ali acabar com aquele pedágio abusivo. Hoje nós temos pedágio de R$ 4,00 de ida e volta. Não é o que a gente quer R$ 4,30 sentido único, como é na Ponte Rio-Niterói. Então, são questões que a gente olha e fala assim, valeu a pena. São 5 anos, estou indo para o 6º ano de vereador, com muitas leis importantes. Vai lá na minha rede social, que vocês vão acompanhar. A nossa missão é essa. Não podemos misturar as estações. A missão, a função do vereador é cobrar o executivo, fiscalizar o executivo e legislar, criando leis que atendam os anseios da população. E do executivo é executar, é fazer a cidade acontecer, é cuidar do seu João, da dona Maria, do seu José, o que a prefeitura não está fazendo, e por isso que a gente vem cobrando, vem fiscalizando. A hora que a prefeitura fizer a sua parte, a gente elogia. Essa é a nossa missão, não podemos misturar as estações. O vereador virá executivo, o executivo virá legislativo, isso a população está bem atenta quanto a isso. Por isso que a gente precisa cada vez mais acordar, seja o legislativo no que tese a Câmara Municipal, a Alerj, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada um na sua missão. E aí sim a gente vai atender os anseios do nosso povo carioca e do povo brasileiro. É um prazer estar com você, um prazer participar. E muito obrigado por todos os direcionamentos, as conversas. Eu tenho certeza absoluta, o político que ouve Rodrigo Bethlen, ele tem a tendência a melhorar, porque é o que a gente sempre fala. Eu falo para minha filha, minha filha, tem questões, as questões que eu acertei, minha filha, meu filho, as questões que eu acertei, eu só te empurro, só te direciono. E o que eu errei, você não precisa errar. Então, o político que te ouve, ele erra menos e ele acerta muito mais. Então, Felipe, é um prazer. Muito obrigado pela tua participação e eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui na TVC, TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.